Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer algumas fontes extra-bíblicas que confirmam a existência histórica de personagens mencionados nas Escrituras e que muitos diziam não existirem de verdade. É que por ser a Bíblia um livro bem mais preservado que outros documentos históricos do passado, muitos nomes de indivíduos só eram conhecidos, até pouco tempo, através das páginas das Escrituras. E como muitos céticos, é claro, não aceitavam a veracidade da Bíblia, declaravam abertamente que tais personagens, bem como a trama que os envolvia, não passava de pura lenda ou ficção. Mas isto não foi sempre assim. Houve um tempo em que a Bíblia não era tão frontalmente questionada. E para entender essa crítica, e antes que possamos conhecer os personagens revelados pela arqueologia, precisamos fazer uma longa digressão e voltar alguns séculos no passado para entender melhor todo o processo de questionamento às Escrituras Sagradas. Não é errado dizer que este questionamento antibíblico nasceu com o chamado Iluminismo europeu. O Iluminismo, como o próprio nome diz, foi uma época das luzes, um período de tremendas descobertas para a humanidade que mudaram o curso da história. Seu começo ainda é motivo de debate entre os acadêmicos, mas uma boa parte dos historiadores afirmam que foi no início do século XVIII que tudo começou. Países como França, Inglaterra, Alemanha e Itália foram aos poucos desligando-se da cultura herdada da Idade Média e se aprofundando nos novos ventos trazidos pela modernidade. A Idade Média oficialmente terminou no século XV, com a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Aí nasceu a modernidade com tudo o que ela trouxe em sua bagagem, por exemplo, o nascimento da ciência moderna, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a chegada do racionalismo, etc. Contudo, a sociedade demorou ainda quase 3 séculos para acostumar-se com o novo ambiente. Foi por isso que o Iluminismo chegou tão tardiamente. E tem um detalhe a mais. Praticamente todos estes novos acontecimentos tinham, de uma maneira ou de outra, um sabor de rompimento com o cristianismo oficial da Idade Média, a saber, aquele que se sustentava nas bases do clero e da monarquia. Assim, de um modo geral, pode-se dizer que o Iluminismo foi uma atitude geral de pensamento e ação voltados especialmente para reagir contra os abusos da Idade Média. Os iluministas, ou iluminados como gostavam de se chamar, defendiam que os seres humanos estariam em condição de tornar o mundo um lugar melhor de se viver, especialmente se praticassem o livre exercício de suas capacidades mentais e se envolvessem num legítimo engajamento político-social. Foi, portanto, o iluminismo uma síntese de tradições filosóficas, correntes intelectuais e, mesmo com questionamentos à Igreja, atitudes também religiosas. E não podemos falar de iluminismo sem mencionar Immanuel Kant, o seu precursor. Para ele, iluminismo era a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência de entendimento, mas da falta de resolução e coragem para fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Olhando assim desse modo, é até possível admitir que o iluminismo teve realmente muitas excelentes e boas contribuições para a humanidade. Talvez não fossem esses movimentos iluministas, nós não estaríamos aqui hoje falando da Bíblia com total liberdade num programa de TV. Contudo, houve pelo menos 3 problemas sérios com a propaganda iluminista. O primeiro foi que eles não souberam separar a verdadeira imagem de Deus da caricatura medieval criada pela teologia daquela época. Isto fez com que muitos pulassem de uma religiosidade cega para um ateísmo igualmente absurdo. Em segundo lugar,
eles também acreditavam muito na natureza humana, fazendo supor que os homens, por si só, conseguiriam tomar as rédeas da humanidade, controlar a história e tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Bem, eu gostaria que Kant estivesse vivo aqui hoje para ver o estrago social em meio ao qual nós ainda estamos inseridos. Eu creio que se ele visse os nossos dias, certamente diminuiria bastante a sua confiança na capacidade humana de administrar os rumos da história e governar o planeta Terra. O terceiro problema do iluminismo é que, ao serem eles tão arrogantes contra os desmandos da igreja medieval, acabaram eles mesmos, ao assumirem o poder, se tornando uma cópia, desta vez ateísta e antirreligiosa, daquilo que eles mesmos haviam denunciado, ou seja, o totalitarismo eclesiástico da Idade Média. Isto acabou sendo uma contradição, para não dizer uma incoerência do pensamento iluminista. Liberdade para pensar, desde que não pense como um religioso. Liberdade para ser o que se quer, menos cristão. Quer um exemplo histórico desta incoerência? Veja o relato da Revolução Francesa e os mártires religiosos que ela produziu. Nenhum religioso pôde ter direito às regras do lema liberdade, igualdade e fraternidade que os iluminados tanto gritavam. Em 1794, só para dar um exemplo, mais de 800 religiosos foram covardemente mortos pelos líderes da Revolução apenas porque queriam continuar cumprindo os seus rituais religiosos em plena República Francesa. A condenação foi simples e objetiva. Como a Bastilha havia sido derrubada e as prisões estavam tomadas por populares, os religiosos, agora tratados como criminosos, deveriam ser levados para um grupo de embarcações que partiria do porto de Rochefort, ao norte da França. Essas embarcações eram uma espécie de prisão flutuante, um campo de concentração, na verdade, que desta vez não detinha judeus, mas cristãos, condenados a morrer porque queriam continuar acreditando em Deus. Veja esta anotação feita pelo capitão Lally, responsável pelo transporte. Estes homens foram retirados do livro da República. Foi-me dito para fazê-los morrer em silêncio. Você está vendo? É como disse Nietzsche: cuidado, pois quando você olha para o abismo também olha para você. Os revolucionários do iluminismo acabaram se tornando os novos inquisidores da razão e praticaram crimes horríveis, exatamente como aqueles que eles tanto denunciaram. Continuando a explicar os fatos, embora Kant falasse do iluminismo no singular, é possível falar de diversos movimentos iluministas matizados por diferentes contextos temporais e regionais. E nisto podemos dizer que houve também um iluminismo teológico, isto mesmo, teológico. A sua pretensão, pasmem, era de defender a fé cristã, fazendo-a, digamos, sobreviver aos novos tempos. Mas para isto, os seus teóricos colocaram em dúvida justamente um dos maiores pilares da fé cristã: a crença na historicidade da Bíblia Sagrada. Além do próprio Kant, houve outros que começaram a questionar a veracidade histórica das Escrituras. Uns se tornaram inimigos dela, outros continuaram como bons ministros religiosos, cuidando de suas paróquias ou ensinando em escolas de confissão protestante, especialmente na Alemanha. Entre estes, podemos citar nomes como David Strauss, com o livro Vida de Jesus, segundo o qual os evangelhos não passariam de um mito; Hermann Samuel Reimarus, que também negou a historicidade dos milagres de Jesus e de muitas histórias do Antigo Testamento; Julius Wellhausen, que negou a autoria profética do Antigo Testamento e a historicidade de muitas histórias narradas ali. Estes são apenas alguns dos muitos autores. Havia outros, é claro, e uma leva de novos teólogos embarcados na filosofia de Kant e de Hegel, que negavam a historicidade da Bíblia. Embora alguns, é claro, continuassem a acreditar que a Bíblia ainda seria um livro relevante para o homem moderno. Como eu disse, muitos deles se diziam defensores da fé cristã, enquanto outros assumiam a sua rivalidade em relação ao cristianismo. Agora sim, que você já sabe como surgiu todo esse questionamento,
podemos então apresentar alguns personagens bíblicos que muitos desses autores diziam com firmeza que nunca existiram, até que a arqueologia provou que eles estavam errados. Vamos começar com Acabe, o rei de Israel que enfrentou o profeta Elias. Mencionado extensivamente nos livros de Reis e Crônicas, o seu nome também aparece nesta inscrição de Salmanasar III, que descreve a Batalha de Carcar, ocorrida 800 anos antes de Cristo. Durante uma expedição em Meguido, conduzida em 1903 por Gottlieb Schumacher, um renomado arqueólogo alemão, foi encontrado ali um importante selo com uma importante inscrição. Trata-se deste selo, belamente estampado com a figura de um leão rugindo e uma inscrição em antigo hebraico no qual foi possível ler para Shema, servo de Jeroboão. Ora, só poderia ser o rei Jeroboão I, que foi rei das 10 tribos do norte no lugar do filho de Salomão, de acordo com 1 Reis, capítulo 11, versos 29 a 40. Até a ocorrência desse achado, Jeroboão só era conhecido pelo relato bíblico ou por fontes baseadas na Bíblia Sagrada. Não havia nada fora que pudesse comprovar a sua existência. Por volta do final do 7º século a.C., Judá enfrentou um dilema se deveria ou não se render aos babilônios. A cidade estava cheia de príncipes ambiciosos e foi neste contexto que apareceu o profeta Jeremias. Ele denunciou os pecados do povo e orientou-lhes a não resistirem ao ataque babilônio. Foi um momento tenso. E você pode ler toda a história em Jeremias capítulo 38. Alguns políticos, é claro, ficaram na época descontentes com as denúncias do profeta e proeminentes nesta trama foram as figuras de 2 principais inimigos de Jeremias. Um deles foi um certo Jucal, filho de Selemias, e o outro, Gedalias, filho de Passur. Pois bem, recentemente a professora Eilat Mazar, da Universidade Hebraica, estava escavando a seção norte do que possivelmente será confirmado como o Palácio de Davi em Jerusalém. E ela descobriu no meio da sujeira 2 pedaços de cerâmica com algo impresso neles. Essa cerâmica seria um selo de correspondência, conforme você pode ver nesta ilustração. Uma carta era selada assim para que o destinatário pudesse ter certeza de que ninguém a havia lido antes dele mesmo. Então ele quebrava o lacre e lia o conteúdo. Ora, selos como o de Shema, que mostramos há pouco, tinham a função de deixar impressa a marca do remetente na cerâmica ou cera que lacravam o rolo do manuscrito, e assim é possível encontrar na arqueologia tanto um selo ou uma marca de selo num pedaço de cerâmica, como foi no caso de Mazar. E como você deve estar com razão pensando, precisa-se de um olho muito apurado para perceber no meio da sujeira um pedaço quase insignificante de argila que pode ter uma grande inscrição em seu miolo. Estas são as 2 impressões de selo que Mazar encontrou. A primeira diz, pertencente a Jerucal, filho de Shemeliahu, filho de Shovi. Logicamente, o mesmo Jucal mencionado na Bíblia, e o segundo selo diz Le Gedaliahu ben Pashu, pertencente a Gedalias, filho de Passur. Ali estavam perante todos os arqueólogos os nomes de 2 principais inimigos do profeta do Senhor. Aproveitando que falamos de selos e impressão de selos, que tal mais um personagem relacionado à história de Jeremias? Este é o selo de Baruch, filho de Nerias, que foi, segundo a Bíblia, secretário do profeta de acordo com Jeremias 45, versos 1 a 5. O selo diz não somente a descendência do jovem, conforme a narrativa bíblica, mas também a sua profissão, que era a de escriba. Fantástico, não é mesmo? E tem mais, a lista não para por aqui. Nenhum rei foi tão famoso quanto Davi, e nenhum teve a sua historicidade tão frontalmente negada como ele. Até que uma inscrição encontrada em 1994 por Avram Viran revelou não apenas a existência de Davi, mas também de sua descendência real. Esta pedra ficou conhecida como Estela de Tel Dan, porque foi encontrada nas ruínas de Tel Dan. Ela era um monumento comemorativo de um rei inimigo de Israel.
Ora, isto aumenta a importância do testemunho, pois afinal de contas, não se trata de um hebreu que acreditava na Bíblia, e sim de um inimigo que admitiu a existência de Davi e da sua descendência. O livro de Daniel é também para muitos teólogos uma das mais importantes compilações proféticas do Antigo Testamento. Não só a história é digna de admiração e louvor, mas as profecias que ela contém, especialmente a segunda parte do livro, são de fato uma importante mensagem para os dias em que vivemos. Ocorre, no entanto, que esta trama também foi considerada lendária para muitos estudiosos, de modo que Daniel não passaria de um lendário ou de uma historieta do período dos Macabeus, conforme a tese de muitos. Assim, as suas profecias também não passariam de uma ideologia nacionalista sem nenhuma revelação real quanto ao futuro da humanidade. Embora não tenhamos ainda nenhum testemunho extra-bíblico da existência histórica de Daniel, vários indivíduos que aparecem no seu livro e que tiveram a sua historicidade questionada, hoje têm a sua existência plenamente confirmada pelos achados da arqueologia. O primeiro deles é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando os estudiosos decifraram a escrita neo-acadiana usada em Babilônia, descobriram não um, nem dois, mas centenas de textos mencionando o seu nome. Inclusive, havia esta inscrição fundamental da famosa Porta de Ishtar, que hoje está no Museu de Berlim e que também foi por ele construída. O caso de Belsazar também é emblemático. Ele é apresentado em Daniel, capítulo 5, como sendo o último rei da Babilônia e que a governava no dia em que ela caiu. Ora, compilada a partir de tabletes cuneiformes, a lista de reis da Babilônia não apresentava nenhum Belsazar. E Nabonido, que aqui aparece adorando ao deus Sim, o deus da lua, era inequivocamente o último rei da Babilônia. Mas esta dúvida só durou até que traduzissem e publicassem as crônicas de Nabonido. Ali estava claro que o rei Nabonido tinha um corregente, e esse corregente era o seu filho chamado Bel-Shá-Uzur, ou Belsazar. E tem mais, o relato continua dizendo que na noite da queda de Babilônia, Nabonido não estava na cidade, mas sim na Arábia, e que era o seu filho quem administrava o reino na sua ausência. Isto não somente confirma Daniel 5, como explica por que o rei ofereceu ao profeta o terceiro lugar na hierarquia do seu reino e não o segundo, como era de se supor. Ora, o próprio rei já era o segundo, por isso Daniel só poderia ser o terceiro. Similar ao caso de Belsazar, em Daniel capítulo 5, Isaías capítulo 20, verso 1, também fazia menção a um enigmático rei da Assíria chamado Sargão. Ora, não havia entre os extensivos achados arqueológicos ninguém com esse nome em qualquer crônica desenterrada do antigo Império Assírio. Seria um caso de erro ou falta de historicidade da Bíblia Sagrada? Contudo, a descoberta do Palácio de Khor-Shabba por Paul Emile Botta e mais recentemente pelo Instituto Oriental da Universidade de Chicago trouxeram à luz documentos que fizeram Sargão um dos mais conhecidos reis da Antiguidade Bíblica e, mais uma vez, confirmou-se o texto da Bíblia Sagrada. Bem, nosso tempo está acabando, mas ainda podemos dar alguns poucos exemplos de personagens do Novo Testamento que também tiveram a sua historicidade confirmada pela arqueologia. Caifás, que participou do julgamento de Jesus, teve o seu ossuário descoberto em 1990. E Simão Cirineu, que carregou a cruz do Mestre, também teve o seu ossuário descoberto em Jerusalém no ano de 1941. E já que falamos em ossuário, em breve teremos um programa sobre o controverso ossuário de Tiago, irmão de Jesus. É bem provável que tenhamos ali mais uma evidência de outro personagem mencionado na Escritura Sagrada. Portanto, aguarde. Herodes, Pilatos, Arquelau e outros também foram encontrados pela pá dos arqueólogos. A lista é muito grande e aqui só mencionamos uns poucos casos para que você tenha reafirmada a velha declaração que fizemos várias vezes nesse programa. A arqueologia apresenta fatos que comprovam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Este é o lema do programa Evidências, e a história
é a nossa melhor testemunha. Portanto, continue com a gente. Na semana que vem, aqui novamente na TV Novo Tempo, para mais um estudo acerca da veracidade histórica da Palavra de Deus. Um abraço e até o próximo programa Evidências.